Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Bhadarayanam Sutra Bhasha Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vamos colocar o nosso corpo numa posição confortável, porém de preferência com a coluna ereta. Isso faz com que nossos chakras fiquem alinhados, né? Que são esses centros de energia. E esse alinhamento, que ele possa também se manifestar em nossa vida com a coerência, né? Coerência entre aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente pratica na vida, né? Que tudo tenha esse alinhamento. No momento que eu percebo, que eu entendo, que eu reflito sobre a impermanência das coisas do mundo que são transitórios, isso é um fato, eu não posso mudar esse fato. Por mais que no passado, né, as civilizações, por exemplo, do Egito, mumificaram ali os corpos com essa intenção, né, de permanecer aquele corpo intacto, sem deterioração, né? Isso demonstra essa vontade do ser humano de que aquilo que é perecível não seja perecível. Mas o corpo, ele está constantemente em transformação. Desde o momento que é a concepção, né, em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, muita transformação acontece para que nasça um bebê com todos os órgãos funcionando, todas as partes do corpo. Muita transformação ocorreu, precisou ocorrer. E esse bebê vai crescendo e vai se desenvolvendo, se torna uma criança e vai crescendo mais e os hormônios ali começam a atuar para transformar esse corpo de criança em um corpo de adulto. Muita transformação também acontece. E tem que acontecer. Não tem como o ser humano nascer como bebê e ficar bebê para sempre, né? Não teria motivo para isso acontecer. E nem poderia sobreviver, né? A humanidade precisa que tenham adultos para gerar novos bebês. Então, tem uma ordem, uma lógica por trás desses ciclos. Então, o corpo nasce, se desenvolve, cresce e depois que atinge um ápice de maturidade,
ele começa a deteriorar. É assim, assim é a natureza, não só o corpo do ser humano, todos os seres vegetais, animais, são assim também. Tem um ciclo, tem um tempo de duração. E depois aquele corpo, que seja uma planta, por exemplo, ele vai voltar para a terra. Os nutrientes se integram na terra. E assim, através das sementes, outras plantas vão nascer. E é assim, os corpos materiais, eles não permanecem sempre da mesma maneira, eles estão em constante transformação. Está tudo certo ser assim. O problema é quando eu quero que aquilo que está sempre em transformação seja permanente. Esse é o problema. Então, quando eu aceito o fato de que os corpos todos que se manifestam fisicamente são perecíveis, estão em transformação, se eu aceito esse fato e me adequo a esse fato, me alinhando com esse fato, eu vou agir de acordo com isso. Vou agir levando esse fato em consideração. Então, eu vou projetando menos nas coisas materiais a fonte da minha felicidade. Porque, por melhor que seja algo que é material, ele tem um tempo de duração. Então, ele não tem essa possibilidade de me satisfazer constantemente, porque ele não é constante, não é permanente. Mesmo que dure 100 anos, uma pessoa, por exemplo, pode durar 100 anos, médio, né? No máximo ali, tem gente que dura mais. Mesmo assim, depois de 100 anos, o corpo vai voltar, né, para os elementos originais e ele não tem a capacidade de me dar satisfação completa, seja o meu corpo ou o corpo de uma outra pessoa onde eu projeto a fonte da minha satisfação, da minha felicidade. Então, eu posso entender esse fato, entender que a manifestação material precisa ser transitória, precisa se transformar, porque senão a vida não seria possível. Se não houvesse transformação nenhuma, nenhum ser poderia nascer. Então, para que haja um nascimento, precisa haver transformação. E aquele eterno que não sofre transformação é sempre o mesmo. Esse é o único que realmente eu posso dizer que é a fonte da minha felicidade, porque esse é o único que é sempre o mesmo, sempre eterno. É o eterno de verdade, né? Porque tem os eternos relativos, assim, que duram muito tempo e a gente considera que seja eterno, mas não é eterno de verdade. Por exemplo, o universo que se manifesta nos mundos, os céus, mesmo que uma pessoa tenha o merecimento de ir para um céu, um mundo especial, que vai durar muito tempo, mesmo assim não é a eternidade. Porque em algum momento esse universo se dissolve e depois novamente se manifesta. Só existe um que tem a capacidade de ser constante e não sofrer nenhuma transformação. Esse Brahman, esse
pleno, sem fim, sem início, sempre o mesmo. Não é tocado por nada que tenha a ver com essa manifestação do mundo. O mundo não está no mesmo nível de existência, né, desse absoluto Brahman. Assim como a tela do cinema não é afetada pelas imagens que são projetadas nele. Brahman, que é a base, devido ao qual todo esse universo se manifesta, projetado nele. Esse Brahman não é afetado por essas transformações. Então, que eu possa perceber esse que está além da manifestação transitória. Esse que sou eu, que não está fora, que não é diferente de mim. Está no mais íntimo do meu ser, do meu coração. Que possa viver no mundo, vendo o mundo da maneira como ele é, aceitando a transitoriedade e buscando cada vez mais firmar a minha compreensão de quem eu sou, de que eu não sou esse corpo transitório, limitado. Eu sou a pura consciência, sempre presente, sempre existente, plena, completa, sempre a mesma. Sempre a mesma porque ela já é completa, já é plena, não tem nada que falte. Esse Brahman sou eu. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om.